Queridos alunos, hoje nós vamos falar nas áreas específicas dos fundamentos de enfermagem, que são os cuidados especiais que nós damos para os alunos, para os pacientes. Vamos falar da tricotomia. O que é a tricotomia? É a raspagem dos pelos na pele. Os pelos devem ser retirados porque abrigam micro-organismos que poderão penetrar no ferimento, provocando infecção. É feita com a finalidade de facilitar a limpeza e a desinfecção da pele na região a ser operada. O que é a tricotomia? Nada mais é do que retirar o pelo daquela região em que vai ser feita uma cirurgia, em que vai ser feita uma sutura, para que aqueles pelos não contaminem aquela área que precisa ser limpa, tá? A tricotomia ela pode ser feita 2 horas antes, ela pode ser feita em casa, o paciente não precisar fazer ali, se preparar todo em casa. A tricotomia ela também é feita nos pacientes que sofrem acidentes, que sofrem PAF, para determinada região ter que não estar contaminada com os pelos, que os pelos ficam bactérias, então esse local tem que estar limpo. Aqui para as cirurgias existem várias áreas para fazer a tricotomia, tá? Na cirurgia do crânio, torácica, cirurgia cardíaca, abdominal, dos rins, cirurgia dos membros superiores, inferiores, então tem que ter toda essa retirada do pelo para que tenha uma maior esterilização possível daquela área, uma asepsia melhor daquela área, para ser feita a cirurgia ou algum procedimento naquele momento. As orientações para ser feito para fazer uma tricotomia é necessário calçar luva, não precisa ser luva estéril, pode ser a luva de procedimento, porque é um EPI, todo procedimento que a gente faz na enfermagem, a gente tem que usar o nosso fator de proteção, que é nossas luvas, nossas máscaras, nosso gorro, nosso capote, tá? Então a gente tem que ter todo o cuidado possível. Usar tesoura sem corte ou uma gilete propícia para aquele lugar. Deve ser facilitado o deslizamento do aparelho, evitar uma lesão na área. Muitas das vezes tem alguns homens que têm a pele da face, os pelos encravados. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso para podermos fazer a tricotomia nesse paciente. Ou na paciente, a paciente que está em trabalho de parto, que precisa fazer a cirurgia, tem que ser feito rapidamente a tricotomia naquela área, ou com um parto normal, ou um parto cesárea. Parto cesárea quase não precisa, mas principalmente com um parto normal, tá? O que é um cateterismo vesical? Consiste na introdução de um catéter estéreo através da uretra até a bexiga, com o objetivo de drenar a urina. Deve-se utilizar a técnica aséptica no procedimento a fim de evitar infecção urinária. Realizado, dentre outras causas, para colher urina da bexiga, aqueles pacientes que estão sondados, aqueles pacientes que têm bexigoma, que precisa fazer um exame rápido de urina. A urina tem que ser limpa, né? Então a gente vai pegar a urina limpa de dentro daquele catéter e colocar, tem que ter cuidado asséptico, tanto com você quanto com o material que você vai pegar. E para fazer o preparo para fazer um tipo de exame que seria necessário, no qual, por um tipo de cirurgia, ou que o médico esteja investigando alguma coisa. O cateterismo vesical também serve para fazer o controle da urina que está sendo expelida, um controle urinário, um controle hídrico, o que entra, o que sai, então tudo tem que ser controlado. O cateter vesical a gente pode botar naquela paciente que vai fazer uma cirurgia, vai fazer uma cesárea, em pacientes de cirurgias de modo geral, a gente coloca o catéter porque esse paciente não pode que vai fazer uma cirurgia, não tem onde urinar. Então tem que colocar o catéter, porque já que
aquele líquido, a urina que está na bexiga já sai espontaneamente, né? E vários fatores em si. Aqui nós temos duas fotos de um catéter introduzido na vagina, né? E o catéter no pênis. Vocês olham a diferença do tamanho da uretra do homem e o tamanho da uretra da mulher, né? Você vê que o catéter na uretra da mulher ela fica bem mais comprido e no homem ela se torna mais curto que vai direto para a bexiga. É uma sonda de drenagem de urina inserida na bexiga, mas não permanece por muito tempo, porque pode causar uma infecção. Essa é o catéter de alívio. A gente coloca, introduz para fazer uma retirada, ou o paciente que está com bexigoma, está alguns dias sem urinar, a gente precisa, dias não, gente, horas sem urinar, a gente precisa fazer o cateterismo para aliviar, né? E alguns tipos de patologia que o paciente ele faz mesmo o cateterismo dele de alívio, ele já sabe fazer a introdução porque ele está com problema renal ou um problema na bexiga. O catéter de demora é utilizado em pacientes com dificuldade ou incapacidade de urinar e consiste na introdução de uma sonda na bexiga para remover a urina, que está todo o procedimento igual aquela figura anterior, né? Então, o catéter aqui é na urina da mulher, onde ele vai chegar para fazer a drenagem daquela urina para não ser expelida no vaso. Ele pode ser feito por vários motivos. Ele pode ser feito porque esse paciente está internado, porque esse paciente não deambula, porque esse paciente acabou de sair de uma cirurgia. Então, o catéter de demora é aquele que fica mais de um dia no paciente. Mais do que 2 horas no paciente, ele já é considerado um catéter de demora. Sonda nasogástrica. Ela a sonda ela é introduzida na narina, né, que vai até o estômago. Ela é utilizada em pacientes em possibilidade de ingerir alimentos ou medicamentos. Ele está com uma obstrução do pescoço para cima e ele não pode deglutir, né? Ele pode estar com câncer de cabeça e pescoço, ele pode estar com alguma patologia, ele pode ter sofrido algum acidente, então tem que ser introduzido a sonda nasogástrica e essa coleta dessa sonda, primeiro a gente introduz, depois vai fazer um raio-x se está colocado no local certo, tá? Aí vocês veem que todo o material, mais ou menos uma figura aí de todo o material que a gente coloca, né, para correr a medicação, né, a sondinha indo para o estômago e em gravidade correndo a medicação. O paciente está com dificuldade de deglutir algum tipo de alimento por causa de uma determinada patologia. A sonda nasoenteral é uma sonda, é a mesma coisa que a sonda nasogástrica, só que ao invés de ficar no estômago, essa sonda vai para a região do intestino, né? Ela vai do nariz até o intestino. A nasogástrica vai do nariz até o estômago. A nasoenteral vai do nariz até o intestino. Tem o mesmo objetivo, tá? Tem como função apenas a alimentação do paciente. Essa sonda é introduzida e a necessidade de saber se ela realmente está no lugar é através do raio-x que é feito pedido para saber se essa sonda está bem localizada. Alguns procedimentos aqui, eu botei essa foto porque tem coisas mais específicas pela nasogástrica e a nasoenteral. Então, vocês olhando as duas ao mesmo tempo, vocês vão conseguir distinguir a diferença que elas têm, tá? Agora nós vamos falar de uma lavagem intestinal. A lavagem intestinal é um procedimento que consiste na injeção de água ou líquido no intestino grosso através do reto, com auxílio de uma sonda retal para a eliminação de toxinas ou resíduos fecais. O paciente que sofre de bexigoma, a gente precisa fazer uma lavagem intestinal.
Então a gente vai fazer o que a gente chama de clister, né? Vai botar um líquido dentro do ânus desse paciente através de uma sondinha para que esse líquido entre e amoleça essas fezes para que esse paciente defeque, porque ele já está com fecaloma, que é mais de 3 dias sem evacuar e as fezes ficam empedradas. A lavagem intestinal também serve para anterior a algum procedimento cirúrgico, então ele precisa fazer essa lavagem, tá? Não recomendo o uso indiscriminado, porque pode causar algum tipo de inflamação. Essa lavagem é feita mesmo em casos específicos. Vamos falar por que fazer uma lavagem intestinal. Há N fatores: eliminar a distensão abdominal e flatulência. Flatulência são gases, tá? A pessoa está com necessidade de eliminar os flatos, que são os gases. Facilitar a eliminação das fezes em caso de constipação, o que a gente chama de fecaloma. Então a gente precisa fazer para eliminar esse fecaloma. Remover o sangue em caso de melena. Melena é o sangue que contém nas fezes. Então ele está com alguma obstrução, pode ter muito sangue e ele precisa fazer a eliminação, fazer a lavagem desse local. Preparar o paciente para cirurgia, exames e tratamento do intestino, tá? Aqui é o que eu falo, que eu estou modelando aqui, é o clister, tá? Essa sondinha que a gente introduz no clister para dentro do intestino do paciente. É muito importante a gente saber qual o procedimento correto. Tem pessoas que fazem, dependendo do tipo de patologia, que o clister pode ser feito com essa sondinha aqui, mas ele também pode ser introduzido através de uma aparelhagem, que a gente bota um catéter maior, bota e deixa o líquido correr até aquele paciente se sentir mais à vontade. Agora, se ele se sentir enjoado, se sentir com o abdômen distendido, é bem importante a gente comunicar a enfermeira, que vai comunicar ao médico, tá? Para a gente dar ou não continuidade nesse procedimento. Oxigenoterapia consiste na administração de oxigênio em uma quantidade maior do que nós inspiramos normalmente. Esse paciente está com dispneia, então a gente precisa fazer uma oxigenoterapia nele, introduzir nele o oxigênio para ele ter um maior conforto respiratório. Algumas patologias, como a pneumonia, DPOC, asma, apneia do sono, esses pacientes eles necessitam de fazer o uso habitual de oxigênio, é o que nós chamamos de oxigenoterapia. Hoje a gente está trabalhando com COVID, então o paciente com COVID ele tem a pneumonia. Então nessa pneumonia o desconforto respiratório é muito grande, então o que ele precisa fazer? Ele precisa ser colocado no oxigênio para que ele tenha uma carga maior de oxigênio para ventilar nos seus pulmões, para ele poder respirar, não normalmente, mas através dos aparelhos, né? Os principais tipos de oxigenoterapia. Então tem o catéter nasal, a cânula nasal, a máscara de reservatório, a máscara de traqueostomia. Vamos ver mais adiante alguns tipos de máscara. Então essas máscaras eu botei a título de vocês terem noção mais ou menos de cada finalidade de cada máscara que é utilizada. O que é uma ventilação invasiva? A ventilação invasiva é nada mais que uma oxigenoterapia e é mais interna. A gente vai fazer a introdução da cânula que vai até os pulmões, para tentar fazer a troca gasosa para o paciente ter um maior conforto respiratório. Ele alivia também a ventilação, aquele esforço que os músculos fazem, né, diminuindo o cansaço. Ela faz
elevar a quantidade respiratória, musculatura respiratória, para que esse paciente tenha um maior conforto na respiração. Aqui estão alguns respiradores, né? Um paciente no CTI, e o que aqui é fazendo uma cânula, né, para fazer a introdução da sonda para suporte ventilatório. Hoje a gente precisa muito desses aparelhos para esses pacientes que estão sendo acometidos por Covid. Aqui nessa figura a gente vai ver alguns tipos de aparelhos que são usados, tá? O ambu, quando esse paciente para e a gente não tem um suporte respiratório, a gente vai ambusando esse paciente com esse oxigênio. O macronebulizador, o micronebulizador, isso aqui se chama chicote. Isso aqui é um micronebulizador. Isso aqui é um nebulizador para traqueostomia, tá? Isso aqui é um umidificador. A gente bota o líquido aqui dentro, a água, e o paciente recebe um ar umidificado. Só que hoje, na Covid, esse paciente não pode receber um ar umidificado, porque quanto mais você dá o ar esteja umidificado, o ar se espalha pelo ar, mantendo o ambiente contaminado. Por isso, quando o paciente chega em estado de Covid e com depressão respiratória, que faz a tomografia, a saturação dele está muito baixa e os seus pulmões estão tomados, então, mais do que imediato, tem que fazer, colocar o respirador nesse paciente, para que ele tenha um suporte respiratório melhor e que o oxigênio vá direto para os seus pulmões. Aplicação de calor e frio, que a gente chama de termoterapia. Algumas técnicas, que é a crioterapia e a hipertermoterapia, tá? Elas são aplicadas, são substâncias aplicadas na lesão. É uma fisioterapia em si. São aplicadas nas lesões para regular a passagem corporal, a temperatura, corporal que se encontra naquela situação. O paciente ele dá uma topada, a gente vai fazer um trabalho de aplicar ou o calor ou aplicar o frio, tá? É uma aplicação terapêutica de qualquer substância ao corpo que resulta no aumento ou diminuição da temperatura dos tecidos corporais. Isso aqui é bem importante, mas isso é muito a título de nós sabermos, mas isso aqui é um trabalho praticamente da fisioterapia, tá? Isso aqui nada mais é do que uma fisioterapia. É o trabalho que nós podemos ajudar, nós podemos fazer, nós temos que ter ciência como se faz, precisamos saber, porque às vezes nossos entes queridos dentro de casa levam uma topada, machuca, algum bichinho, uma formiga, dá uma picadinha ali, então a gente vai botar, como a região vai ficar quente, a gente vai botar uma compressa de gelo, né? Então é a aplicação do calor e frio. Bom, gente, aqui eu termino as últimas aulas de fundamentos de enfermagem. Espero que vocês façam seus trabalhos. A prova está chegando. Quero que vocês se deem bem na prova. Pensem bastante antes de marcar os xizinhos na prova. Estou tentando fazer o mais fácil possível para vocês, tá? Fiquem com Deus. Não esqueçam de usar máscara e lavar bem as mãos antes de qualquer situação. Veio da rua, tira a roupa e vai direto para o banho. Lave bem as mãos para que a gente possa chegar muito bem ao nosso trabalho e a gente tá aí esse Covid para atrapalhar a vida da gente. Obrigada, queridos. A gente se encontra o mais breve possível. A gente vai se encontrar e vamos estar em sala de aula trocando nossas experiências.